Olá, irmãos. Vamos falar sobre pena de morte, um assuntozinho polêmico nas doutrinas da igreja. Eu acho meio estranho, eu não sei se é uma questão de má fé, quando alguém diz que a pena de morte não é bíblica, ou quando alguém pergunta isso e defende que não é bíblico. Porque nós sabemos que a lei de Moisés ela é baseada na pena de morte, na pena, ou chamado lei de talião, ou pena capital, no qual a pessoa, se pecasse ou cometesse algum crime, ela era apedrejada. Isso se chama pena de morte. Então, se quer tratar se que a pena de morte é bíblico, ela é bíblico. A lei de Moisés, o Antigo Testamento, é baseado na pena de morte. E não só na lei. Muitas das vezes o próprio Deus permitiu e autorizou e mandou que morte fosse cometida. Certo? Eu acho que a pergunta que deveria ser feita é: o cristão pode praticar a pena de morte ou apoiar a pena de morte? Eu acho que essa é a questão mais correta. No primeiro caso, claro que não. O cristão não tem autorização para matar, então não deve praticar a pena de morte. Mas na questão de apoiar, sendo que na sua lei, sendo que no seu país tem pena de morte ou não tem a pena de morte, é correto um cristão apoiar a pena de morte? Aqui é quando a gente vai para o Novo Testamento para a gente ver o que é que está escrito sobre pena de morte no Novo Testamento. Na carta aos Romanos, uma das mais fabulosas cartas teológicas do Novo Testamento, apesar de ser uma carta, ela mais parece um tratado teológico, porque Paulo vem tratando do 1 até o versículo 11, ou possivelmente o 12, falando sobre salvação. São 12 capítulos aí, só tratando de soteriologia, doutrina da salvação. Então, quando chega no 13, curiosamente, ele começa a fazer uma abordagem muito interessante sobre a questão das autoridades que existem no mundo, não autoridades eclesiásticas. Então, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai dizer o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Bom, primeiro ponto. 2 pontos. Primeiro, que o Evangelho está falando para que toda alma, todo crente, no caso, esteja sujeito às autoridades que estão constituídas aí. Primeiro ponto. O crente tem que estar sujeito a essas autoridades. Segundo ponto, vai dizer que essas autoridades que existem são constituídas por Deus, não é exatamente a pessoa, né? Mas o cargo existe, tá? O cargo de policial, o cargo de segurança, de presidência, de governador, de presidência, existem porque é da vontade de Deus, como está escrito. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, a autoridade existe e ela vem de Deus. Prefeito, governador, presidente, os policiais, tudo isso aí vem de Deus. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. Aí vai falar que você vai ter um probleminha se você ficar no caso de implicância, de revolta com a autoridade, não quando é questão das injustiças que as autoridades cometem. Aí, claro, não tem como se apoiar. Mas a existência da autoridade, sim, é de Deus. Porque quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Está falando que todo crente, digamos assim, um crente anarquista, de pensamento anarquista, que é contra a autoridade, digamos que é contra a existência de policiais, esse crente vai trazer para si maldição. Maldição não, desculpe. Condenação. Porque ele está resistindo à ordenança de Deus. Combate-se a injustiça, não se combate a autoridade. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Agora no 4 é que a gente entra onde queremos chegar. Versículo 4 vai dizer: porque as autoridades, é ministro de Deus. Olha só,
Quem diria? Não é só os pastores, presbíteros, profetas que são ministros de Deus. Essas autoridades lá no mundo também são ministros de Deus, que foi ordenado por eles e a sua autoridade vem de Deus. Assim como a pastoral, a evangelística, do doutor, do profeta, também. Olha só. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem. O interesse da existência disso é promover o bem. A existência do Estado e suas autoridades, suas medidas de segurança é para o bem do cidadão. Mas se fizeres o mal, teme. Olha o que vai dizer aqui. Olha o que vai dizer. Pois, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Não traz à toa a espada. Porque, aí vai dizer novamente, porque é ministro de Deus, novamente. Porque ela traz a espada, uma arma letal, uma arma para matar. Por que ela traz isso? Porque ela é ministro de Deus. Porque é ministro de Deus e vingador em ira para castigar o que faz o mal. Não traz à toa debalde a espada. Significa o seguinte: você sabe que em Roma se punia um cidadão que cometia certos crimes com a pena de morte utilizando a espada. A pessoa era decapitada. Como Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, como ele tinha a cidadania romana, ele foi morto decapitado, porque era cidadão romano. Já o apóstolo Pedro e Jesus, que não eram cidadãos romanos, no caso, para os romanos, Jesus e Pedro eram bárbaros. Então foram mortos, tendo sua cabeça arrancada. Aí vem. Por que ele não diz assim? Pois não traz debalde o cárcere. Pois não traz debalde a prisão. Pois não traz debalde o encarceramento. Porque já tinha prisão naquela época. Por que não diz o encarceramento? Porque ele vai dizer não traz debalde a espada, a arma letal, que era usada para praticar a pena de morte para o cidadão romano, que é o povo para quem ele está escrevendo. Como ele está escrevendo para um cidadão romano, que é a carta aos romanos, então ele vai dizer: você, cidadão romano, você sabe muito bem para que a espada é utilizada aí em Roma, para decapitação, para pena de morte. E não é à toa que isso é usado. Não é à toa que os soldados, que o governo romano faz uso da espada para aplicar pena de morte severa, de forma letal, em certos criminosos. Porque de Deus é a argumentação dele. A argumentação que o uso da arma letal é porque são de Deus. E no versículo seguinte, ele vai dizer: porque é ministro de Deus e vingador em ira para castigar o que faz o mal. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O que você imagina? Que situação você imagina que você possa aplicar esse versículo? Isso aí que está acontecendo é uma vingança. Ou seja, é vingador. Quem está fazendo isso aí é um vingador, para castigar. É uma vingança e castigo sobre quem faz o mal. Que situação você imagina que você possa aplicar esse versículo? Isso que está acontecendo, a pessoa está agindo como um vingador para castigar. Que situação você imagina? Porque tinha não só as famosas chibatadas, como também tinham as penas de morte. Vingança para castigo. Então, o Novo Testamento, o Evangelho, sim, é a favor da pena de morte. Tratando-se de Bíblia inquestionável. A Bíblia é a favor da pena de morte. O Antigo Testamento é baseado na pena de morte. Quando se fala aquilo, usa aquele versículo de forma equivocada. Porque Samuel disse que só Deus tem poder para dar e tirar a vida. Está escrito em Samuel, e foi Samuel que falou isso. Exatamente um homem que já matou. Samuel. Você já leu? Samuel
que disse isso, que só Deus tem poder para dar e tirar a vida, ele já matou. Matar nunca foi proibido na Bíblia. Desculpe, traduzindo. Não foi exatamente o simples fato de matar que foi proibido na Bíblia. Quando a Bíblia fala não matarás, o verbo ele leva para o sentido de assassinato. Porque, como você sabe, a lei permitia matar. Proibia você matar por questões particulares, por justiça própria, por vingança. Essa era a proibição de matar. Porque a própria lei permitia matar. Adulterou, fornificou, roubou, estuprou, mata. Então nunca foi. Além do próprio Deus, como eu disse no início do vídeo, o próprio Deus legalizou, permitiu e ordenou que mortes fossem feitas, né? Às vezes de uma pessoa, como às vezes em questão de guerra de várias, né, de vários cidadãos. Então a questão da proibição lá nos 10 mandamentos, no matarás, diz respeito a isso. Você não pode matar por justiça própria, por vingança, pela sua própria cabeça, por leviandade, né? Mas só no que está embasado na lei de Moisés para os judeus, no caso. Quando fala que só Deus tem poder para matar e tirar, está se referindo exatamente a sua permissão para fazer isso, né? Só Deus pode dar permissão para que uma morte ocorra. E Deus pode legalizar alguém para fazer isso, como estava no Antigo Testamento, e ele legaliza no Novo, por meio aqui da carta aos Romanos. Ele legaliza ao Estado que venha cometer isso. Vai dizer que o Estado, as autoridades do Estado, do governo, eles são ministros de Deus para o bem, eles trazem o uso de arma letal para aplicar se necessário, né? Porque são ministros, eles fazem arma, eles são autoridade porque é Deus, eles trazem o uso de arma letal porque é de Deus e matam porque é de Deus. No caso, essas pessoas, elas têm legalidade por Deus para fazer isso de forma justa, porque infelizmente o problema é quando certas pessoas injustas nesse meio acabam usando ao seu bel prazer. Esse é o problema. Quando um ladrão já rendido, o camarada mata o ladrão já rendido, esse é o problema, né? Mas quando eles cometem assassinato, quando eles matam por questão de que houve uma necessidade para isso, né? Quando a polícia faz isso, não estão em pecado. É bíblico e a Bíblia dá essa autorização. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.